na minha avaliação, todas as rodovias brasileiras podem ser concessionadas. Vai depender do que o poder público exigir dela em troca do pagamento do pedágio. Então, essas nossas rodovias grandes que suportam um atendimento de emergência médica, de guincho, enfim, de todo tipo de atendimento, né, tem um preço, não tem almoço de graça. Então, o que eu gostaria de colocar na consideração, para depois Vossa Senhoria me dizer, se nós podemos ter, né, e se você é simpático a esse tipo de coisa, de termos concessões de rodovias por classe. 1, 2, 3, 4, eu não sei quantas classes tiverem, com as exigências específicas para cada uma, porque o objetivo final de uma rodovia é que ela esteja em perfeitas condições de uso de tráfego. Às vezes, como já disse, os tráfegos são muito pequenos. A quantidade de caminhões, de automóveis que passam por aí não suportam o pedágio grande e o pequeno não resolve. Mas se as exigências forem menores, pela experiência que nós temos em Mato Grosso, e eu gostaria de convidar o nosso diretor-presidente da NTT para que pudesse conhecer, aliás, eu acho que já conhece, já esteve conosco lá em alguma oportunidade, para ver que funciona. Com exigências mínimas, com preços baratos, com baixo volume de tráfego, funciona. As estradas da mesma época em Mato Grosso, que foram construídas e não foram concessionadas, não existem mais. É buraco para tudo quanto é lado. Tem buraco no acostamento esperando para entrar na rodovia, porque não tem mais lugar para ir lá dentro da rodovia. Acabou, né? Acabaram-se as rodovias. Então, gostaria depois que você pudesse me falar um pouco sobre esse assunto. E o outro assunto também é a questão das ferrovias. O governo fez uma opção lá atrás de privatizar essas rodovias. E o que aconteceu foi que nós saímos de um monopólio público para um monopólio privado, né? Isso, a realidade hoje acontece isso, nós estamos num monopólio privado. Depois de algum tempo, começou-se uma discussão, também a NTT participou dessa questão toda, onde se tentou um modelo horizontal, né? Onde o governo entra bancando a quantidade de carga, a Valec depois renegociaria, essas coisas todas. Nós não tivemos a oportunidade de ter nenhuma obra licitada dessa forma. Eu, particularmente, gosto do modelo porque é um modelo aberto, onde todos possam transitar. Porém, há, sim, uma preocupação das garantias e os empreendedores têm receio de que, na hora que tenham que executar essas garantias, eles não tenham aonde recorrer e a quem recorrer e o prejuízo seja certo. Então, o próprio governo começa a analisar, e a NTT também está olhando isso, o Jorge Bastos participa efetivamente dessa discussão, né, presidente? Onde se tenta voltar, ou começa a se olhar novamente, os modelos verticais, né? Onde o empreendedor é o próprio operador, né? E ele abre para cargas de terceiros à medida em que ele tem disponibilidade na linha ou que ele faça uma política para isso. Enfim, é uma política de cada uma dessas ferrovias. Então, também a minha pergunta na questão das ferrovias é como é que você, Sérgio, doutor Sérgio, vê essa questão das ferrovias, né? Se tem uma predisposição, se tem o pensamento também de concessionar. Eu particularmente defendo, como disse antes na primeira parte, quando falei das rodovias, que todas as rodovias, todas as ferrovias, serviços públicos que hoje são feitos pelo governo, que tiverem condições de ser pagas pela iniciativa privada, que o usuário pague, que receba um bom serviço, que o faça, né? Não é o tema aqui. Por exemplo, não sei por que o governo tem que ser dono de aeroporto, né? Eu não sei por que o governo tem que ser dono de aeroporto. Se ele é dono de aeroporto, ele tinha que ser dono de rodoviária também. Não cabe isso, né? Às vezes algumas pessoas falam assim, mas o capital estrangeiro vai vir e vai ganhar as rodovias, as ferrovias, vai ganhar os aeroportos. Qual é o problema? Ele vai trazer dinheiro de fora para fazer, o aeroporto está aí, a rodovia está aqui, a ferrovia está aqui, ninguém vai poder levar nada embora. Ninguém vai poder levar nada embora. O poder concedente tem a qualquer momento a possibilidade da intervenção, da modificação, da notificação, é dele, está concessionado. O serviço de energia no Brasil hoje, todo ele é concessionado, usinas hidrelétricas, todo 100% dele e funciona.
e tem sistema para regular isso. Então, eu sou um entusiasta de que nós devemos passar para a iniciativa privada tudo aquilo que é possível a preços regulados, né? Como disse antes, diz qual é a regra do jogo. Olha, aqui eu só vou fazer tapa-buraco, aqui eu só vou cuidar da rodovia. Então, custo baixo, volume baixo, não tem problema nenhum. Não, aqui eu vou ser responsável por... Vai ter um médico a cada 10 quilômetros na rodovia. Então, se tem um médico a cada 10 quilômetros na rodovia, tem que ter pedágio para pagar isso. Então, depende do serviço que você pedir, tá? O consumidor vai ter que pagar. Então, nós temos formas de fazer isso e eu quero, então, a sua opinião sobre esses dois assuntos, que, para mim, eles vão encaminhar o seu pensamento, se é favorável às concessões dos serviços de rodovias, de ferrovias, que é na sua agência, outras coisas não é da sua agência, mas, pelo menos, fica aqui a impressão de que uma agência de governo, né, defende esse tipo de situação e que possamos contaminar positivamente o governo, né, o governo como um todo, de que esses serviços, essas obras, não têm nenhum mal, não tem um óbice da iniciativa privada fazer, cuidar e prestar um bom serviço dentro de preços justos e de atitudes reguladas pelas agências, como deve ser.